Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu tô aqui experimentando uma coisa diferente, que é algo que eu quero inserir aqui no canal desde que eu retornei aqui pro YouTube fazendo vlogs semanais. Eu tenho tido vontade de fazer alguns conteúdos mais conteúdos mesmo e trazendo alguns assuntos que fazem parte da minha vida e que eu acho que eu posso auxiliar na vida de vocês também. Então, essa é uma nova tentativa. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Doris Balmer, eu trabalho como criadora de conteúdo há 12 anos, sim, muito tempo. E além disso, eu também empreendo há 8 anos com uma agência de produção de conteúdo, voltado para produção de conteúdo para redes sociais de marcas. E a minha vida é uma loucura. Desde muito novinha, porque eu falo que eu crio conteúdo há 12 anos e eu tenho 26. Então, assim, eu comecei muito nova. E muito nova me deparei com o universo da organização, que é justamente o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. E muita coisa mudou desde então. Muita coisa mudou na minha vida. E eu acho que é um assunto bem bacana de compartilhar. Muita gente me conheceu aqui nas redes sociais, da época que eu fazia conteúdos sobre o 5am Club. Inclusive, isso pode ser a pauta de um próximo vídeo. Mas eu não faço mais hoje 5am Club, em alguns dias sim, mas não é o meu estilo de vida. Mas coisas que eu comecei a implementar desde muito novinha na minha vida relacionada à organização ainda fazem parte da minha vida e eu acho que isso pode ser muito legal de compartilhar com vocês. De repente tu é uma pessoa que se sente desorganizada ou sente que não produz na medida que deveria estar produzindo e gostaria de mudar isso na tua vida. Eu acho que o vídeo que eu preparei pra hoje vai te ajudar. E se tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, me segue no Instagram que eu posto bastante conteúdo por lá também e vem acompanhar a loucura aí que é minha vida e tudo que eu compartilho com vocês por aqui. Eu acho que o primeiro ponto que muita gente não fala sobre isso quando vai falar sobre organização é que muita gente quer ser mais organizado porque vê outras pessoas fazendo e acha bonito ser organizado, e aí eu digo da parte bem aesthetic do mundo da organização, né? Então, às vezes as pessoas elas querem ser mais organizadas só porque elas querem usar um planner, ou só porque elas querem dizer que são super produtivas, ou às vezes dizer que são super ocupadas. Então, eu acho que é importante vocês primeiro refletirem sobre o que vocês querem mudar. Se vocês realmente precisam mudar alguma coisa, ou talvez não seja uma mudança que vocês estão buscando através desse vídeo, mas daqui a pouco é um aprimoramento, um ajuste de rotina, ou algo nesse sentido. Ter clareza sobre isso vai fazer com que vocês tenham mais sucesso na mudança e na implementação desse novo hábito. Sei que pode ser um pouco contraintuitivo falar sobre isso assim logo no início de um vídeo onde a minha intenção é te ensinar um pouco mais sobre organização, mas é porque eu realmente não defendo aquela produtividade tóxica. Eu não acho que a gente precisa ser produtivo a qualquer custo ou ocupar a nossa vida 100% e acabar não tendo tempo livre para outras coisas. Então, isso não é o que eu defendo e eu acho que as pessoas elas acabam colocando uma carga maior do que é necessário dentro desse universo de quero me organizar e ser uma pessoa organizada e por aí vai. Eu quero realmente propor essa reflexão, vocês parem pra pensar o que exatamente dentro desse universo da organização não tá funcionando na vida de vocês. Só que, em paralelo a isso, eu tenho certeza absoluta que muita gente, assim como eu já passei por isso também, não realiza os seus sonhos, os seus projetos, vai lá no início do ano, faz toda uma lista de metas e não executa essas metas simplesmente por uma falta de organização. Muitos de vocês, quando eu comento que eu sou uma pessoa genuinamente procrastinadora, não conseguem acreditar nisso, mas na verdade eu acho que hoje eu sou uma procrastinadora controlada, como se eu tivesse um problema e estivesse medicada, só que a minha medicação é os hábitos que eu adquiri ao longo dos anos e como isso fez com que eu fosse uma pessoa diferente. Então, eu sou sim uma pessoa procrastinadora, mas eu aprendi a lidar com isso ao longo dos anos. Inclusive, hoje eu tenho vários hacks e várias técnicas que fazem com que eu dê uma curva em mim mesma e consiga contornar essa questão da produtividade versus a procrastinação. E inclusive isso também pode ser dica para mais um vídeo. Me contem aqui embaixo o que vocês querem saber sobre esse universo, ou talvez não só sobre esse universo, eu não tô aqui traçando um limite de vou falar apenas sobre produtividade e organização, tá? Tô super aberta a ouvir o que vocês querem saber de mim e trazer o máximo de conteúdo que eu conseguir aqui pra vocês. Mas, voltando ao assunto, eu sou sim uma pessoa
procrastinadora de natureza. E a organização, ela foi um hábito que eu incluí na minha vida e que eu fui lapidando para que eu conseguisse melhorar e que eu conseguisse dar conta de todas as coisas que eu me propunha a fazer. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a organização mudou a minha vida. E antes de dar o passo a passo para como vocês podem começar, eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei e por que eu comecei. Como eu contei pra vocês, eu comecei a produzir conteúdo muito novinha, com 14 anos. Na época eu criei o blog e logo depois eu já criei um canal no YouTube. Então se vocês forem aqui no meu canal, nos vídeos mais antigos, vocês vão ver a Doris de 14, 15 anos, acho que no YouTube já tinha 15, gravando outra pessoa, tá? Mas ao mesmo tempo, o mesmo jeitinho. Mas enfim, eu comecei a ter uma rotina de criação de conteúdo bastante intensa ainda no ensino médio. E isso veio junto com uma mudança de escola. No ensino médio eu mudei de escola, fui para uma escola mais difícil e além disso comecei a criar conteúdo e desde o início eu sempre criei conteúdo com muita organização, eu sempre fui muito dedicada. Na época eu postava post no meu blog todos os dias, 3 vídeos por semana religiosamente aqui no YouTube, então eu tinha muitas coisas para fazer além da escola. Enquanto as minhas amigas só estudavam e tinham as tardes livres, as minhas tardes eram ocupadas por esse meu trabalho, que na época não era remunerado, mas eu sempre interpretei como um trabalho mesmo. Eu sempre levei muito a sério, porque eu queria que desse certo. Inclusive, eu tenho várias memórias de levar o computador para a sala de aula, e eu não sei como é que era na época de vocês, mas na minha sala de aula tinha embaixo da classe, embaixo da mesa, tipo uma prateleirinha, que era onde a gente colocava os cadernos, uma pasta e coisa e tal. E eu levava meu notebook e botava ali. Inclusive o notebook que eu tenho até hoje, que tá guardado aqui, que eu não uso mais, até porque tá muito velho, mas eu tenho ele de recordação. E eu levava, e às vezes no intervalo das aulas ou no recreio, famoso recreio, eu editava vídeo, fazia conteúdo. Então isso tá intrínseco em mim desde que quase eu me conheço por gente, sabe? Então, nessa época, eu já precisei começar a incluir algumas rotinas de organização dentro da minha vida, mesmo sendo tão novinha, porque senão eu não daria conta de passar no vestibular, estudar pras provas. Essa escola que eu estudava, ela era tão regrada, assim, de uma escola tão exigente em nível de educação, que a gente tinha testes para pré-vestibular a cada, não lembro se era cada mês ou a cada trimestre, que era um provão como se fosse uma prova de vestibular de todas as matérias, que valia nota e que era bem difícil. Então eu tinha que estudar para tudo isso, para as provas, fazer tema de casa. Enfim, vocês sabem como é que é estar na escola. Então foi uma época que eu já precisei começar a me organizar em relação a isso. Pra ser sincera, eu não me lembro exatamente como que eu fazia, não me lembro se eu tirava um dia pra fazer roteiro, outro dia pra fazer foto, outro dia pra fazer vídeo, outro dia pra editar. Eu não me lembro, mas eu sei que eu precisava ter essa organização, porque senão a frequência que eu mesmo tinha me proposto a fazer diária de post no blog, por exemplo, não aconteceria. E eu desde sempre fiz tudo, então eu que gravava, editava e enfim, é óbvio, né? Até porque com 15 anos sem ganhar nada, não tinha como delegar esse trabalho pra ninguém. Aí essa foi a etapa inicial da minha vida que fez com que eu precisasse startar essa parte da organização. Mas logo depois do ensino médio, eu já emendei na faculdade. Eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda e nesse momento eu tinha o meu trabalho já como influenciadora, que daí nesse momento já era mais sério. Eu já fazia parceria com marcas, eu já tinha um pouco mais de profissionalismo no sentido de profissão mesmo, relacionado à influência digital. E aí eu entrei na faculdade e logo em seguida eu já entrei no estágio. Então eu tinha 3 coisas muito grandes na minha vida, que era o estágio, que eu ia pra lá todos os dias, a tarde inteira, e um dia da semana, o dia todo. Eu tinha as aulas da faculdade, que era pelo menos um turno por dia, e eu tinha ainda as minhas redes sociais. E nessa época, gente, a minha agenda já era um Tetris. Eu tinha, sei lá, 18 anos e eu precisava lidar com todas essas coisas. E aí, o que eu fazia? Eu acordava, tipo, 6 horas da manhã, arrumava e tudo mais, e usava aquele tempo até o horário da aula, porque nessa época eu estudava de manhã ainda. A aula começava às 9 da manhã, então das 6 às 9 eu fazia o que dava. Eu me arrumava, eu gravava vídeo, daí no outro dia eu editava, eu fazia o que dava em relação às minhas redes sociais. Depois eu ia pra faculdade, eu saía da faculdade correndo, tinha que engolir um almoço pra já ir pro estágio, porque eu tinha, assim, coisa de 40 minutos entre a faculdade e o início do estágio, e uma coisa era
Tipo, uma coisa de um lado da cidade e outra coisa do outro lado. Trabalhava até as 6 da tarde, voltava, no final do dia alguns dias eu ia na academia, nos outros dias eu trabalhava, e assim eu fazia essa gestão do meu tempo. No final desse ano fatídico, que era meu primeiro ano de faculdade, eu pensei, por que não fazer mais alguma coisa? E aí eu comecei a prestar freelas de social media, que foi como nasceu a Dom, minha empresa, que hoje é de criação de conteúdo, uma empresa grande, legal, estruturada, mas começou assim. E aí nessa época eu ainda tinha criação de conteúdo, faculdade, criação de conteúdo para os clientes que eu comecei a adquirir como freelancer, o meu estágio, e eu tava enlouquecida. Esse ano foi o primeiro ano da minha vida que eu usei um planner. Inclusive, eu acho que lá na casa da minha mãe é capaz desse planner tá. Vou ver se um dia desses eu acho por lá. Mas foi a primeira vez na vida que eu tive um planner. E eu tinha que ter tudo muito bem organizado, porque senão eu não ia dar conta de todos esses pratinhos, né? Claro que nessa época eu tinha a sorte de namorar com os meus pais, então eu não tinha essas responsabilidades da vida adulta de casa e enfim, né? Era tudo mais fácil por causa disso, mas era bastante coisa. Então foi assim que eu comecei a me organizar, por uma questão de necessidade. Mas uma necessidade que não me foi imposta, foi algo que eu busquei. Eu que sempre tive esse jeito de incluir mais e mais coisas na minha vida. E já que eu queria fazer tantas coisas, eu precisava dar um jeito de fazer elas com excelência e dar conta de incluir isso no meu dia a dia. Então, esse foi o meu background, foi assim que eu comecei. Na época, eu fazia lista de tarefas, eu tinha planner, como eu disse pra vocês, eu testava de tudo, mas o planner é um recurso que me acompanha desde lá. Agora que eu te contei um pouquinho sobre como que as coisas relacionadas à organização começaram na minha vida, eu quero te dar um passo a passo para que tu comece a ser uma pessoa mais organizada. O que tu pode fazer de prático hoje que vai fazer a diferença na tua vida, que vai fazer com que tu seja uma pessoa que consiga dar conta daquelas coisas que tu te propôs a fazer. O primeiro passo, e na minha visão, um dos mais importantes, é que vocês identifiquem a real necessidade de vocês quererem se organizar. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? O teu querer se organizar pode ser porque tu tá startando um novo projeto. Então, por exemplo, tu é CLT e agora tu tá começando a empreender junto com o CLT. Não é que tu vai sair do teu trabalho pra empreender. Tu vai fazer as duas coisas juntas. Cara, provavelmente tu vai ter que fazer isso nos teus finais de semana ou à noite. Como que tu vai fazer pra dar conta na tua vida? Então, é uma dedicação a um novo projeto. Pode ser que a tua busca pela organização é pela vontade de ter mais tempo pra ti mesma. Tu quer incluir na tua rotina exercícios físicos, tempo de leitura, tempo com as tuas amigas, enfim, coisas que te fazem bem e que hoje acabam passando batidos. Os dias passam e tu não faz essas coisas por ti e aí elas nunca acontecem. Ou talvez, por exemplo, tu queira ter um tempo mais produtivo. Dó, eu tenho tempo, eu sei que meu problema não é esse, mas eu não consigo produzir. Eu sento pra trabalhar e não faço as coisas que precisam ser feitas. Aqui eu tô dando alguns exemplos de necessidades, de motivos para se organizar, mas pode ser que seja alguma outra coisa ou mais de uma coisa também, tá? Inclusive, comenta aqui embaixo qual é o teu motivo, o porquê que tu precisa se organizar e ser uma pessoa mais produtiva. Segunda recomendação, foquem em tirar e não acrescentar. Esse é o maior erro que as pessoas cometem em relação à organização e produtividade. Elas querem fazer da organização algo muito complexo, cheio de detalhes. Então, ao invés da pessoa ter uma folha onde ela vai registrar a lista de tarefas dela, ela compra o planner mais caro, que tem organizações mensais, semanais, anuais, planejamentos e várias coisas para anotar. E daí, além disso, ela tem um caderninho onde ela anota os pensamentos e aí algumas coisas ela anota no celular, porque às vezes ela não tá com o caderninho. E aí, quando tu vê, é um monte de coisa para gerenciar. Isso se torna mais um empecilho no teu dia a dia e não uma coisa que vai te ajudar. Então, na hora da organização, a gente precisa facilitar. A organização, ela não precisa ser bonitinha, ela tem que ser funcional. E aí, como eu tava dizendo, um caderno pautado, desses que tu usava na época da escola, pode funcionar melhor do que um planner mega elaborado. Então, foquem em esvaziar, em tirar as informações e não acrescentar mais informações, mais obrigações e mais coisas na tua vida. E aí, terceiro ponto, gente, e muito, muito importante de vocês terem isso em mente, lista as tuas reais, muita atenção para esse detalhe, as tuas reais prioridades e entenda que tu não vai dar conta de tudo. E aqui é o literalmente aceita que dói menos.
Por que eu tô dizendo isso? Porque é muito importante vocês terem noção de, no momento que tu vive hoje, o que é mais importante pra ti. Vou dar um exemplo muito clássico. Eu leio bastante, é uma coisa que eu gosto, é meu hobby, é uma coisa que faz parte da minha vida. E frequentemente, alguma seguidora me manda assim: Dó, eu trabalho fora e eu tenho um bebê de 6 meses de idade e uma casa pra cuidar e não tem ninguém que me ajuda, mas eu queria muito ler da forma que tu lê, a quantidade de livros que tu lê, o que eu posso fazer? Cara, a prioridade da vida dessa pessoa não é a leitura. Ainda mais se tu tem um bebê pequeno, é muito difícil tu incluir isso na tua vida. Da mesma forma que uma pessoa assim como eu, faz os próprios horários, não tem filhos, tem obrigações na casa, mas tem ajuda em casa, sabe? Não tem como comparar. Então, listem aquilo que realmente é prioridade pra vocês. E sabendo que não pode ser tudo. Não pode ser estudar medicina, trabalhar tempo integral, fazer exercício físico todos os dias, cozinhar. Não tem como incluir tudo isso. O tempo é finito. Então, ele vai terminar e tu precisa dar conta das coisas que são prioridade pra ti. Quando eu tava começando a empreender lá em 2016, eu era a pura representação daquela frase: trabalhe enquanto eles dormem. Por quê? Porque naquela época, o meu trabalho, iniciar minha empresa, era tudo pra mim, era tudo que eu precisava, era tudo que eu pensava, era o meu foco principal. Então, naquela época, eu sempre ia escolher o trabalho em detrimento da minha saúde física, da minha alimentação, dos meus amigos, do meu relacionamento. Não porque eu não me importava com essas outras coisas, mas porque eu tinha que dedicar a maior parte do meu tempo pro meu trabalho. Então, naquele momento, sim, eu vivi o trabalho enquanto eles dormem. Eu levava meu computador debaixo do braço para qualquer lugar. Para as férias, para a faculdade, para tomar um café e trabalhar no café. Eu literalmente trabalhava o tempo inteiro. Mas porque aquilo foi importante e necessário naquele momento que eu estava vivendo. Hoje em dia, eu já não tenho mais essa energia e eu já não tenho mais essa necessidade. Eu trabalhei tanto naquela época para que eu conseguisse estruturar uma empresa, para que eu conseguisse estruturar processos, para que eu conseguisse ter uma equipe e, consequentemente, um trabalho que me permita hoje, depois de 8 anos, focar em outras coisas também. Não é que eu não trabalho mais. Inclusive, o trabalho ele fica cada vez mais difícil, mas hoje eu tenho mais oportunidades de melhor organizar o meu tempo e as minhas demandas. E hoje em dia, a minha prioridade é o meu equilíbrio. É trabalhar, fazer o que precisa ser feito, mas sem abrir mão da rotina que eu quero ter, sem abrir mão das coisas que são importantes pra mim. Então, me exercitar todos os dias é uma prioridade. Tirar um período da minha semana pra fazer as nossas marmitas aqui de casa é a minha prioridade. Ah, não, mas tu não acha que vale mais a pena tu contratar alguém pra fazer as marmitas? Pensando em investimento de tempo e dinheiro, acredito que até valeria mais a pena. Dinheiro sairia mais caro, mas eu estaria comprando meu tempo. Mas eu amo cozinhar. É uma coisa que é prazerosa pra mim. Eu gosto de... Além de gostar de cozinhar, eu gosto que o Léo gosta da minha comida. Eu gosto de... Quando eu sento pra almoçar, é a comida que eu fiz. Então, não vejo hoje motivos pra abrir mão disso. Ao contrário de delegar, por exemplo, a faxina da minha casa. Eu adoro cuidar da minha casa, mas eu posso ficar com os cuidados paliativos do dia a dia, enquanto tem uma pessoa que vem aqui 2 vezes por semana e faz uma faxina mais pesada. Então, são escolhas que eu fui fazendo, mas hoje o meu foco é, com certeza, esse equilíbrio. Assim como o teu foco pode ser tua saúde. Hoje, acima de tudo, é a saúde. Então, eu vou sempre priorizar comer bem, eu vou sempre priorizar me exercitar, eu vou sempre priorizar fazer uma meditação, ler um livro pra me desenvolver, não sei, né? Aí o que for importante pra ti. Mas ter clareza dessa prioridade é fundamental para que tu consiga dar conta de tudo, porque aí tu vai encaixar as outras coisas que não são tão prioridade assim pra ter uma vida que faça sentido. Não é que tu também vai só ir na academia, tu vai trabalhar também, mas se tu tiver que escolher fazer uma reunião da noite ou ir na academia, tu vai marcar essa reunião para outro momento, porque tu precisa ir na academia, porque esse é o teu principal objetivo e aquilo que é prioridade pra ti. E quando a gente tem clareza do que é mais importante pra gente, a gente consegue ter foco, a gente consegue fazer essas escolhas. Eu não vou fazer essa reunião porque senão eu não vou conseguir ir na academia e eu preciso ir na academia, essa é a minha prioridade. Ou eu não vou marcar de sair pra jantar com as minhas amigas porque eu preciso cozinhar. Se eu não cozinhar hoje, eu não vou ter comida pra amanhã, nem pra depois de amanhã. Então eu vou marcar essa janta com as minhas amigas em outro momento. A gente começa a fazer uma logística que faça sentido, para que a gente não passe a vida fazendo um monte de coisa que não são as coisas que são mais importantes pra gente. Então ter essa consciência é
muito importante. E aí, para encerrar o nosso vídeo, eu vou te trazer 3 principais pilares, que são coisas, são ferramentas, digamos assim, mas eu chamei de pilares porque nem tudo aqui são ferramentas de fato, que vão te ajudar a, de fato, ser uma pessoa mais organizada. O primeiro pilar, que na minha visão é o mais importante, é o que eu sempre recomendo. Toda pessoa que vem falar comigo sobre esse assunto de organização e diz, meu Deus, eu tô perdida, não sei como me organizar, não sei nem como começar, eu sempre digo, tenha um despejo, um lugar que tu vai só tirar as coisas da tua cabeça. Pode ser um papel do saco de pão rasgado, pode ser um caderno, pode ser um guardanapinho, pode ser um post-it, pode ser um planner super elaborado, pode ser um bloco de notas do celular, o que for. Mas precisa ser um lugar que vocês conseguem recorrer pra tirar as coisas da cabeça de vocês. Eu hoje tenho 2 despejos diferentes, mas o que eu mais uso é um grupo no WhatsApp comigo mesma, porque isso é o mais versátil. Se eu estiver no supermercado, se eu estiver no meio de uma reunião, se eu estiver na academia, em qualquer lugar que eu esteja, na maioria das vezes o meu celular está comigo e aí eu consigo anotar alguma coisa ali e não me esquecer depois. Então, ter esse despejo, ele alivia a ansiedade, porque a gente não fica com aquela pressão de eu preciso lembrar porque eu tenho tal coisa pra fazer, e ao mesmo tempo garante que a gente não vai esquecer alguma coisa que a gente pensou. Quantas vezes tu já teve um insight sobre alguma coisa, não anotou e depois lembrava do fato que tu tinha tido um insight, mas não lembrava do insight em si? Ter um despejo vai ajudar muito em relação a isso. E aí, muito importante, tá? O despejo não é pra ser organizado. Não é pra ser assim, segunda-feira, dia tal, aí anotar o teu despejo. Terça-feira, dia tal. Só despeja. Não vai categorizar despejo do trabalho, despejo da vida, despejo dos filhos, despejo do exercício. Não. É um despejo. Um lugar que não é organizado, é só pra vocês tirarem da cabeça. É pra ser rápido. Ele não pode ser complexo. Por isso que eu sou muito contra, por exemplo, um despejo no Notion. Cara, tudo bem, é um aplicativo que eu consigo acessar no meu celular, mas se toda vez eu tiver que abrir meu celular e ir lá no Notion, escolher a pasta certa, o bloco de nota certo, e anotar, eu perco tempo e não é tão funcional. Muito mais fácil abrir um grupo, o meu WhatsApp, o meu despejo fica fixado, então ele já tá ali sempre como primeiro recurso. Eu abro rapidinho, coloco ali e já anoto o que precisa ser anotado. Então, no meu ponto de vista faz mais sentido, mas tem que fazer sentido pra ti. Eu decidi que eu vou carregar um caderninho pequenininho comigo pra qualquer lugar que eu for. Beleza, então que seja o teu caderninho pequenininho, entendeu? Mas faça de uma forma que tu vai conseguir tirar rapidamente aquilo que tá na tua cabeça. Terceiro ponto, diferencie compromissos de tarefas. Hoje eu gerencio muito bem essas duas coisas e isso faz com que eu tenha clareza sobre o que precisa ser feito. Eu uso o Google Agenda para gerenciar os meus compromissos, então tudo aquilo que depende de um horário marcado, uma consulta médica, uma reunião, uma gravação, enfim, o que for, que tem que acontecer em determinado momento, isso está no meu Google Agenda. E naturalmente, quando eu tenho compromissos em alguns momentos e outros momentos eu não tenho compromissos, naqueles momentos livres são os momentos que eu sei que eu posso me dedicar para outras coisas. Que coisas são essas? Tarefas. Então, eu sempre vou ter uma lista de tarefas e uma agenda para organizar os meus compromissos. Eu sou muito a favor da agenda digital, porque eu acho que ela tem essa versatilidade de conseguir acessar em qualquer lugar. Então, pra mim, Doris, isso faz muito sentido, eu tenho essa agenda digital. E aí, eu tenho sempre um lugar para registrar a minha lista de tarefas. Geralmente, se eu tô na rua, fazendo qualquer outra coisa, e eu lembro de uma tarefa, eu coloco ela no meu despejo. E depois, em dado momento, eu vou pegar ela e vou organizar no meu planner da semana, onde eu vou listar ali as coisas que eu preciso fazer na semana ou o dia que eu vou fazer aquela determinada tarefa. Mas, tendo essa clareza dessa diferença entre compromissos e tarefas, eu sei que todas as coisas que eu preciso fazer que não são marcadas com alguém, que não tem um horário marcado, eu vou ter que organizar para fazer essas coisas nos outros tempos livres, que não são tempos livres necessariamente, mas são tempos que eu não tenho um outro compromisso. Entende? Então eu preciso usar esses gaps da forma mais inteligente possível para dar conta das minhas tarefas. E até uma coisa que eu não anotei aqui, mas acho que é importante mencionar, é ter uma noção de quanto tempo leva aquela tarefa. Às vezes a gente vai demorar um tempo para afiar esse machado, então no início tu vai colocar 10 tarefas para um dia, que tu já tem mais 3 reuniões, daí tu vai ver que não deu para fazer tudo. Então talvez vai ser necessário nesse primeiro momento ir aos poucos, não te atocha de tarefas. Coloca um pouco de coisa em cada dia ou tenha a lista de tarefas geral e aí tu
dia após dia, anota. Por exemplo, se hoje for segunda-feira, hoje tu anota o que tu pretende fazer hoje, além das tuas reuniões, além dos teus compromissos com o horário marcado. Porque talvez olhando pro dia individualmente, tu vai ter mais noção. Poxa, eu tenho 2 reuniões, mas cada uma num lado da cidade. Só em trajeto eu perco tanto tempo, então eu achei que eu teria 3 horas livres, mas na verdade não vão ser 3 horas, vão ser 1h30. Então eu preciso, com essa 1h30, o que eu consigo fazer de tarefas dentro desse período? Ah, pois é, não são 5 tarefas, eu consigo fazer no máximo 2. Então tu coloca pra fazer 2 tarefas. Não coloca coisas demais, é melhor que tu distribua mais em mais dias, mas dê esses checks e se sinta feliz por ter cumprido, do que atochar tua agenda cheia de coisas e tua lista de tarefas de um monte de coisas que daqui a pouco nem eram tão prioridade assim. E tu deixa de cumprir essas tarefas, fica frustrada. E isso acaba se tornando um caminho sem fim. A gente fica rodando atrás do rabo, num caminho de frustração mesmo. Então, ter essa diferenciação entre tarefas e compromissos é importante, e saber usar os tempos livres para organizar as tarefas também faz toda a diferença. E por último, mas não menos importante, fazer revisões periódicas. De nada adianta tu fazer tua lista de metas anual e nunca mais olhar para ela, ou daqui a pouco ter o teu despejo e nunca retornar. Então, por que eu digo que o despejo não precisa ser organizado? Porque tu só vai tirar da tua cabeça, mas tu vai precisar ter um momento do teu dia ou um momento da tua semana para olhar para esse despejo, ver o que dali tu vai tirar, o que daquilo ali se aproveita e quando que tu vai fazer aquelas coisas, ou o que tu vai fazer com aquelas anotações. Então, fazer uma revisão periódica é muito importante, porque senão a gente só vai estar se livrando das informações e não, de fato, organizando para que elas aconteçam. Eu tô planejando de fazer mais um vídeo mais aprofundado, falando sobre planejamento semanal, falando sobre como fazer essa gestão de demandas e projetos. Eu já tenho um vlog aqui no canal, que eu vou deixar listado aqui embaixo no box de descrição, onde eu falo sobre planejamento semanal e dou mais dicas sobre isso, mas eu posso retornar e fazer isso mais na prática junto com vocês também. E no mais, para encerrar esse vídeo, o que eu posso te dizer? Aproveite a jornada. Descomplica a organização, seja boazinha consigo mesma, não se cobre tanto, não precisa ser difícil, e inclusive pode ser muito prazeroso. E entenda que o processo é contínuo, mas vale muito a pena. Quando a gente é organizado, a gente se sente no controle da situação, e isso dá uma paz mas tão grande. E te lembra também que a única coisa que te impede de chegar nos resultados que tu espera não é errar, não é tropeçar, não é falhar um dia, e sim continuar parada no mesmo lugar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!